Saudações, alunos e alunas! Nesta videoaula de hoje, a gente vai estudar como calcular área de triângulos. Vamos aprender isso de várias formas, usando tudo que a gente puder usar em um triângulo para calcular a área. Espero que os senhores gostem dessa aula, que curtam a nossa aula, senhores. Senhores, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para ajudar esse canal a crescer e clicar no sininho também, né, senhores? Para os senhores receberem notificações de toda videoaula que a gente postar. Senhores, tenham uma boa aula. Inicialmente, a gente vai preliminarmente falar que, sem sombra de dúvida, saber calcular de triângulo é uma das mais importantes coisas que um aluno deve saber em geometria. Hoje veremos várias formas de calcular a área de triângulo. Triângulos, a gente pode usar lado, ângulo e raio para calcular a área. Também a gente pode fazer o contrário, usar a área para calcular raio, ângulos e lados, usando as fórmulas que eu vou apresentar para os senhores e senhoras alunas com o maior prazer. Vejamos aqui, inicialmente. A primeira fórmula para se calcular a área de um triângulo, né? A gente vai usar a função do lado e altura. Aí o que acontece? A altura de um triângulo é a reta que sai do vértice até o lado oposto perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. No nosso exemplo, a gente está traçando a altura em relação a A. No primeiro exemplo, traçando a relação a A, a gente traçou uma perpendicular, a altura ali está H. A perpendicular tem 90 graus. E para calcular a área desse triângulo, basta multiplicar base vezes altura e dividir por 2. No triângulo abaixo, tem também é a mesma situação. Só por que ficou do lado de fora? Porque tem um ângulo maior do que 90 graus, né? É um triângulo obtusângulo, né? Obtuso, tem um ângulo maior que 90. E aí, senhores, traçando a perpendicular, nós sabemos qual é a altura, como os senhores estão vendo aí na figura. E aí basta aplicar a nossa linda e maravilhosa fórmula, a área de um triângulo. A base vezes a altura, que eu estou chamando de H, dividido por 2. Vejamos, senhores, um exemplo legal de como usar essa fórmula para calcular a área de um triângulo. Um cidadão me falou que a base de um triângulo mede 72 centímetros e a sua altura em centímetros é H, ninguém sabe. Se a base for aumentada, temos outro triângulo agora, tá? Se a base for aumentada em 48 centímetros e a altura em 32 centímetros, obtém-se um novo triângulo, cuja área é o triplo da área do primeiro. Qual é o valor de H? Então, acontece que ele conseguiu colocar para nós aí, o H é o mesmo, só que um aumentado 32. Nós temos dois triângulos. Vamos desenhar os dois? O primeiro está ali à direita. E o segundo, aliás, o segundo está à esquerda, o primeiro à esquerda, o segundo à direita. Um está de vermelho, outro está de amarelo, assim fica melhor, né? O que eu escrevi de vermelho é o triângulo normal, primeiro que ele falou. A H, ele não sabe, a base é 72 centímetros, está ali no desenho. A área é base vezes altura dividido por 2. Até escrevi ali. A área é igual 72, que é a base, que multiplica H, que eu não sei, sobre 2. Está escrita a equação ali, é a única informação que eu tenho, e aí eu vou partir para outra informação, que é o outro triângulo. Ele falou que no novo triângulo, a altura era a mesma altura do primeiro, somada de 32. Então, coloquei ela ali de amarelo, H é igual a H mais 32. A base, ele falou que é somada de 48. Olha, se a base é somada de 48, do primeiro é 72, somando 48 com 72, dá 120, e a base está ali de amarelo, aí, agora, senhores, é igual andar para frente. A área não é base vezes altura dividido por 2, a base não é 120, a altura dele não é H mais 32, que H é a altura do primeiro triângulo, somado de 32, como falou no problema. Dividido por 2. Vamos fazer conta? Nós sabemos que 120 dividido por 2 dá 60. Então, com 60 que multiplica H mais 32. Ele não falou que a área, esta área amarela, não é igual a 3 vezes a área do vermelho?
3 vezes está ali, que multiplica. A área do vermelho não está ali de vermelho, 72 sobre 2 vezes H, 72 sobre 2 não é 36, coloquei ali então 36H, até de vermelho, para os senhores não confundirem. Agora vamos fazer conta, né? 60H vezes H, 60H. 60 vezes 32, 1920. É igual 3 vezes 36H, 108H. Isso aí é a altura, né? Agora, eu estou pegando o 60H e subtraindo o 108, porque ele está aqui na esquerda somando, vai para a direita subtraindo, e ajeitando as coisas, ficou 108 menos 60 dá 48, mais 1920. Senhores, 48H é igual a 1920. Então, H é 1920 dividido por 48, porque o 48 está multiplicando, vai para a direita dividindo, como está ali de amarelo. Fazendo as contas, H é igual a 1920 dividido por 48, H é 40 centímetros, e foi exatamente o que o examinador nos pediu nesse problema. Qual é o valor da altura H? Resolvemos isso com as informações do problema e usando a única fórmula que nós já sabemos, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Senhores, faça-me o favor. Os senhores querem aprender isso bem e preciso, é importante. Na matemática é fundamental saber a aula de triângulo. Isso cai em concurso, quanto ter prova tem. Repitam esse exercício, escreva no papel aí e tenta fazer. Não deu conta? Volta no vídeo, vê a minha explicação. Aí vai lá, tenta, vai repetindo isso quantas vezes até os senhores entenderem bem. Porque agora, senhores, com a maior surpresa, o maior prazer, vou apresentar para os senhores uma nova fórmula, uma outra forma de se achar a área do triângulo com novas informações. Olha aí que legal. A gente também pode conseguir calcular a área do triângulo se a gente conhecer dois lados dele e o ângulo formado entre eles. Simples assim. A área é igual o produto dos dois lados multiplicado pelo seno do ângulo que forma entre eles. Tudo isso dividido por 2. Então, olha lá, vamos lá ver. Não tem um lado A? Não tem um lado B? A vezes B não tem um ângulo beta multiplicado por seno de beta. Geralmente, esse seno é dado a informação para você. Mas tem uma forma, na minha aula de trigonometria, que tem aqui nesse aqui, de ângulos também, tem como os senhores calcular seno e cosseno de ângulos usando uma tabelinha. Mas geralmente no ensino fundamental é dado o valor do ângulo, ok? Mas tem uma forma de os senhores calcular ângulo de 30, 45, 60, que são os ângulos mais usados na trigonometria, ok? Mas ela é simples para os senhores decorarem. Agora vejamos um exemplo de um exercício aplicando essa fórmula. Determine a área do quadrilátero da figura, dados AB igual a 12, BD igual a 18 e CD igual a 12 raiz de 2. Senhores, a figura está ali no lado esquerdo da tela. Dá para observar que ali tem dois triângulos. Você quer saber a área disso tudo? Então a gente vai somar essas duas áreas. A área de um triângulo A e a área do outro triângulo A de vermelho também. A de área, né? Então, senhores, ali eu vou pegar do primeiro triângulo, onde um lado é 18, o outro lado é 12 raiz de 2, está ali, e o ângulo entre eles é 45 graus, está de branco. E de vermelho, eu coloquei o outro triângulo, que o lado é 12, o outro lado 18, e o ângulo entre esses dois lados, 30 graus. Aí, senhores, é só a gente agora fazer conta. Está colocado ali 12 raiz de 2 vezes 18, 145. O 145 é 2 sobre raiz de 2. Então, ficou ali 18 vezes 12 raiz de 2, que é o lado, vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, sobre 2. Mais a área do outro triângulo, que é 12 vezes 18. O seno de 30 é meio, então ficou 1 sobre 2. Está ali a fração. Fazendo as contas, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Sobre 2, simplificou, ficou só 18 vezes 12. O outro tem 12 vezes 18, que dá vezes meio. 12 vezes 18 dá 216. Vezes meio dá 108, dividido por 2. 18 dividido por 2. 18 vezes 12 dividido por 12.
dá 108. Mais 108 dividido por 2 dá 54. Somando os dois valores, nós acabamos de descobrir o valor da área dos dois triângulos. 62 centímetros quadrados, que é a área dada em centímetros quadrados. Ok, senhores? Ou metro quadrado, depende da notação que tiver aí. Ok, senhores? Vejamos agora uma outra forma de calcular a área de triângulo. Repitam esse exercício, por favor, senhores. Repitam. Escuta meu conselho, escreva, desenha aí no caderno, façam, volta no vídeo, tem explicação de tudo que aconteceu. Repitam quantas vezes for necessário para que os senhores tenham um bom entendimento. Vejamos a outra forma. Uma outra forma de se calcular a área de triângulo, senhores, é usando os lados. Se você conhecer os valores dos três lados, você tem como achar a área. Perímetro, a gente já sabe, é a soma dos três lados. Mas para usar a nossa forma, a gente precisa calcular o semiperímetro. O semiperímetro é dado pela soma dos três lados dividido por 2. E até P minúsculo está escrito ali na tela. Não esqueçam disso. E a forma para calcular a área usando o valor dos lados é a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos o lado A. Multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B. Multiplicado pelo semiperímetro menos o lado C. Então, senhores, não esqueçam disso. Essa fórmula os senhores têm que guardar no coração de vocês. Aliás, todas as fórmulas têm que ser memorizadas. Fazendo exercício que a gente memoriza. E na hora de fazer o exercício, escrevam ela, tá? Para os senhores memorizarem essa fórmula. Agora, então, esqueçam, ó, a área é raiz quadrada de semiperímetro multiplicado por P menos A, multiplicado por P menos B, multiplicado por P menos C. E P é um semiperímetro, ok? Vamos a um exemplo de exercício. Na prática, é muito melhor que fazendo exercício a gente aprende, mas... Olha, os lados de um triângulo medem 17, 15 e 8. Determine a sua menor altura. A menor altura é aquela H que a gente fez ali, né? Então, 17, 15 e 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa saber da área dele. Porque para calcular a altura, se você tiver a área, a gente sabe que a área é base vezes altura dividido por 2, a gente vai saber achar a altura que ele está pedindo. Então, vamos calcular primeiro a área. A área não é o semiperímetro, tem que saber primeiro. Calculando o semiperímetro, P é 15 mais 17 mais 8 sobre 2. Isso aí dá 40 dividido por 2, 20. Legal? Achamos o semiperímetro. Agora vamos usar a fórmula para achar a área. A área é raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos 17, que multiplica semiperímetro menos 15, que multiplica semiperímetro menos 8. Fazendo as continhas, vamos colar ali. 20 que multiplica 20 menos 17, 3. 20 que multiplica também 20 menos 15, 5. 20 menos 8, 12. Fazendo todas essas multiplicações, que 20 vezes 3 vezes 5 vezes 12 dá 3.600. Raiz quadrada de 3.600. 60. A nossa área, senhores, que bacana! 60 metros quadrados. Olha, eu tenho a área. Eu posso achar a altura, porque eu também tenho uma base. Está escrito a base é 17, a área é 60. É igual a 17 que multiplica a altura dividido por 2. Ah lá, o 60, o 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 60 vezes 2, 120 é igual a 17H. H é 120 dividido por 17. A nossa altura, finalmente, a altura é 7,058 metros. Se os senhores dividir aí, os senhores veem que a conta está certinha. Ok, senhores? Repitam também esse exercício incansadamente até os senhores compreender como calcular a área de um triângulo. Vejamos agora, senhores, uma outra forma. Existe uma outra forma da gente calcular um triângulo. E essa é tão bacana porque ela fala de um triângulo, de uma circunferência inscrita dentro do triângulo. Olha, a área do triângulo é função dos lados e do raio da circunferência inscrita. O raio da circunferência inscrita, senhores, é chamado de apótese. Isso vai ser importante em outros estudos
para a gente calcular a área de prisma, de outras figuras aí que a gente vai ver no futuro aí, vai ter essas aulas para vocês, ok? Então, o raio é chamado de apótema, não esqueçam. Agora, para que a gente calcular a área desse triângulo, se a gente conhece o raio e os lados, basta calcular o semiperímetro, que nós já sabemos fazer, e multiplicar pelo valor do raio, a gente tem o valor da área. Olha, simples, né? Que legal, que bacana, né, senhora? Vamos ver um problema aplicando essa fórmula? Não esqueçam que o raio é o apótema. Determina a medida do raio de um círculo inscrito em um triângulo isósceles de lado 10, 10 e 12 centímetros. Isósceles, você sabe, dois lados iguais são diferentes. E para a gente calcular o raio que ele está pedindo, a gente sabe que a fórmula que eu acabei de ensinar, a área é o perímetro desse raio. Então a gente vai primeiro calcular essa área, né? E o semiperímetro também dá para calcular, que o semiperímetro é A mais B mais C sobre 2, que dá 12 mais 10 mais 10 dá 32, dividido por 2, o P é 16. Aí basta pegar e jogar dentro da fórmula, que é a raiz quadrada de 16, que multiplica 16 menos 12, 16 menos 10, e multiplica também 16 menos 10 também. São os três lados aí. Fazendo as continhas, a gente vai encontrar que a área é 2.304. A raiz de 2.304 é igual a 48. Então, a nossa área do triângulo é 48 centímetros quadrados. O julgador nos pediu o raio da circunferência inscrita. Nós não sabemos que a área é o semiperímetro vezes o raio. O semiperímetro também a gente tem que já olhar 16, né? Então, a área é 48. É igual a semiperímetro, que é 16 vezes raio. O 16 está multiplicando, vai para a esquerda dividindo. O raio é igual a 48 dividido por 16. Fazendo as contas, o raio é igual a 3 centímetros. Ok, senhores? Não esqueçam disso. Dessas formas, se você tiver do lado uma circunferência escrita, a gente tem várias formas de achar. Eu usei duas formas aqui para calcular o raio, não? Uma para calcular a área, a do perímetro. Então, são formas que a gente só vai memorizar fazendo exercício. E a gente agora, senhores, vai ver mais uma situação bacana. Quer ver? Falando também de circunferência inscrita, eu coloquei até uma circunferência ali, ó, bem detalhada, que vocês vão ver ela com a movimentação, um efeito especial que eu aprendi a fazer na aula, e vai ficar legal. Tá vendo a circunferência inscrita lá? Determina a medida do raio de um círculo inscrito em um triângulo isósceles, lado 10, 10 e 2 centímetros. Olha, é o mesmo problema que a gente vai calcular o raio, que é os mesmos valores do problema anterior, só que é uma outra forma de fazer. A gente vai usar agora um teorema de Pitágoras para calcular H, porque a gente achando H, a gente vai conseguir achar a área. E achando a área, a gente consegue achar o raio. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos. E aquele triângulo onde está H de rosa, onde 10 é o maior lado chama-se hipotenusa, e o outro lado é 6. Eu posso dizer que o maior lado, que é o 10 ao quadrado, é igual o H ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Teorema de Pitágoras, tem aula aqui no canal que ensina o Teorema de Pitágoras. Basta os seus procurarem, os seus vão encontrar. Ok? Aí vamos lá. Fazendo as continhas, aplicando o Teorema de Pitágoras, nós já sabemos, 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Dá 100 igual ao quadrado mais 36. O 36 está somando, vai para lá subindo, subtraindo. H ao quadrado é 100 menos 36. H ao quadrado é igual a 64. H é igual a raiz de 64, né? Extraindo a raiz, H é igual a 8. Ok, senhores? Simples assim. Agora,
Basta, nós sabemos que o H vale 8. A área do triângulo não é, está de vermelho aqui, a área não é base vezes altura dividido por 2? É. Então, a área é 12, que é a base daquele triângulo lá. A altura, nós descobrimos que a altura vale 8. Dividido por 2, né? Vai dar 12 por 2, dá 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Mas o julgador nos pediu o valor do raio. Não sabemos que a área é igual a 100 perímetros vezes raio? 100 perímetros, nós já sabemos fazer ele, né? A gente somos todos os lados, correto? 10 mais 12 mais 10 dá 32, dividido por 2, 16. Já fizemos isso. 48 é igual a 16 vezes R? O 16 está multiplicando, vai para lá dividindo, R é igual a 3. Foi o mesmo problema que nós fizemos, só que de uma forma diferente. Agora nós aplicamos Pitágoras, que foi uma forma de a gente descobrir, uma outra forma de descobrir o raio desse triângulo. É o mesmo problema, mas eu fiz ele de uma forma diferente. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham compreendido. Se alguém tiver dúvida de como calcular o Teorema de Pitágoras, veja a nossa aula de Teorema de Pitágoras aí. Ok, senhores? O nosso canal tem muita aula legal. Vejamos agora mais situações. A área do triângulo em função do lado e do raio da circunferência circunscrita. Agora nós vamos dizer a circunferência fora do raio. Antes nós estávamos falando da circunferência dentro do raio. Nós vamos falar da circunferência fora do raio. É simples assim. Basta pegar o semiperímetro e dividir por 4 vezes o R. Né? O semiperímetro nós já sabemos, né? O raio geralmente é dado. Se não for dado, sempre vai ter uma forma de a gente conseguir. E aí a gente vai resolver o problema. Ok, senhores? A área é igual ao lado A, lado B, lado C multiplicado, dividido por 4 vezes o E. Vejamos uma aplicação dessa fórmula. Determina a medida do raio de um círculo circunscrito, quer dizer, o círculo está fora, em um triângulo isósceles de lado 10 centímetros. Ok, senhores? Então, vamos determinar essa área desse triângulo. Vejamos. O triângulo até o mesmo triângulo que nós usamos. Né? Aí a área é base vezes a altura dividido por 2. Nós temos a altura. A área é 12 vezes 8 dividido por 2. A área é igual a 48 centímetros. Nós temos a altura, porque vocês lembram que a gente calculou a altura usando Pitágoras no exercício anterior. Correto? Então a área é 48 centímetros. Agora, vamos usar agora a área que nós temos, que ele quer saber qual que é o valor do raio. A área é igual a vezes B, vezes C dividido por 4 vezes o R. Correto, senhores? Então, a área é 48 vezes 100 vezes 12 vezes 12, dividido por 4R. Então, o que nós podemos fazer? 4R está dividindo, vai para lá multiplicando. 48 vezes 4R igual a 1.200. 48 vezes 4 dá 192, fica 192R igual a 1.200. R é igual a 1.200 dividido por 192. R, se vocês fizerem essa continha, vai dar 6,25, senhores, ok? Não se esqueçam desse detalhe, certo? No caso aí, a altura, a gente já sabia que ela é igual a 8 centímetros. Vejamos agora mais um detalhe aqui. Eu quero saber, calcule o raio das circunferências circunscritas em um triângulo isósceles. Então vamos lá. A gente vai calcular o raio de uma circunferência circunscrita. Então, a circunferência circunscrita, ela está por fora. Então, a área é igual a vezes B vezes C sobre 4R. Lembra da fórmula que nós estudamos? Né? Então, H. Olha lá, como é que eu calculei H? H, 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a H ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16. H é igual a 25 menos 16, H ao quadrado é igual a 9, H é igual a 3. Aplicamos Pitágoras aí. E nós sabemos que a área do triângulo é igual a 8, que é a altura, não, 8 que é
O lado, a base, 4 e 4 não dá 8. Vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 8 vezes 6, 24, dividido por 2, 12. Então, a área é 12. A área não é ABC sobre 4R? Então, a área é 5 vezes 5, 25 vezes 8, dá 200. O 4R está dividindo, vai para lá, multiplicando, ficou 48R. R é 200 dividido por 48, R é igual a 4,17. Ok, senhores? Simples assim, só aplicação direta de forma. Vocês aplicam, repitam o exercício, que a explicação está aí para os senhores. Só aplicar, aplicando Pitágoras, calculou H, e aí a gente vai desenvolvendo o exercício, aplicando as formas. Os senhores têm um exemplo aí que os senhores podem repetir quantas vezes os senhores acharem necessário, até os senhores terem um bom entendimento. Ok, senhores? Vejamos mais um exercício muito interessante para a gente encerrar. Olha aí, senhores. Nós temos aqui, agora, um exercício onde o triângulo ABC e CDE são equiláteros. E os lados 4 e 6 centímetros, respectivamente. Calcule a área do triângulo ABDE. Muito bem. A gente está informando, essa fórmula de rosa que está ali mostrando, ela só serve para calcular a área de triângulo equilátero. Então, a gente vai calcular os dois triângulos equiláteros, porque tem a área deles. O primeiro triângulo, certo? Ele tem os lados 4, 4 e 4. Correto? Ele é equilátero, então todos os lados são iguais. Vocês sabem, equilátero tem todos os lados são iguais e todos os ângulos têm 60 graus, né? Essa informação tem na aula de triângulos, na primeira aula de triângulos para os senhores. Aí, o que acontece? A área não é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Calculei lá. 4 ao quadrado, vê se multiplica a raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16. Dividido por 4. 4 raiz de 3 centímetro quadrado. Agora eu vou calcular a outra área do triângulo azul. O lado dele não é 6? Então é 6 ao quadrado, que é o A, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36, divido 4, 9. Então a área do segundo triângulo é raiz de 9, 9 raiz de 3 metros quadrados. Ok? Bom, tendo essas duas áreas, aplicamos a fórmula que está de rosa em cima. Agora a gente tem que calcular a área do outro triângulo no meio, porque depois nós somamos as 3, a gente tem a área da figura, não é isso? O triângulo do meio, senhores, vejamos lá. Ele está até no cantinho aqui acima da minha cabeça. A cabeça está trabalhando um pouquinho um lado dele, mas tampou só um ladinho, não vai ter muito problema não. Vejam os senhores aí. Ele não tem um lado 4, 6. Agora, ele não tem um ângulo de 60 graus ali no meio? Por que o ângulo dele é de 60? Ele não é equilátero, não, mas o ângulo é de 60. Bom, vejam, senhores. O triângulo verde, nessa figura que está colorida dos três triângulos, o primeiro ângulo é 60 graus, porque ele é equilátero. O outro triângulo ali, o verde diferente, meio azulado, também é equilátero, tem 6 dos dois lados, o ângulo dele é 60. Ali não é uma reta, se os dois ângulos são 60, o outro ângulo também só pode ser 60, né? E nós temos a forma da área que multiplica os dois lados vezes a raiz do ângulo, certo? E daí sim nós vamos aplicar, e vamos calcular a área desse triângulo, ela está até ali de vermelho, um ficou de amarelo ou de azul. O de vermelho é 4 vezes 6, que é os dois lados, que multiplica o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ele está ali. Fazendo a multiplicação, 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. Mas está dividido por 2 também, porque raiz de 3 sobre 2, ficou 12 sobre 2, 6. Deu 6 raiz de 3 metros quadrados. Agora foi só somar. 9 raiz de 3, mais 4 raiz de 3, mais 6 raiz de 3. 4 e 9, 13, mais 6, 19 raiz de 3, que é a área dessa figura toda. Então, voltando à explicação, nós usamos a forma rosa, que é uma forma nova que eu estou apresentando para os senhores. Tem como demonstrar, mas agora nós não vamos, porque não faz parte desta aula demonstrar formas. Nós estamos só mostrando forma. Nós usamos a fórmula nova, que eu estou informando para os senhores, área, quando se fosse de um triângulo equilátero,
só serve para triângulo equilátero, ok, senhores? A área do triângulo equilátero é igual a A ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Usamos, calculamos a área do primeiro triângulo, calculamos a área do outro triângulo. O terceiro triângulo não é equilátero, mas a gente conseguiu descobrir o ângulo pela figura. Tem dois ângulos de 60, o terceiro só pode ser 60 também. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Eu tenho dois lados. E o seno, aí acabou. Matei o problema. 4 vezes 6, 24, dividido por 2, 12, dividido por 2, 6, raiz de 3. Somei as três áreas e tenho a área da figura. Simples assim. Espero que os senhores tenham gostado, que curtam a aula, senhores, e tenham uma boa sorte.